Muito obrigado, Irmã Marina. Eu vou, na verdade, parar aqui a partilha momentaneamente, a partilha do ecrã. Eu gostava só de, muito brevemente, vos dizer como é que esta aula surgiu. Mas antes, mesmo antes disso também, complementando a oração que a irmã Narina fez, eu peço que o Espírito do Senhor esteja comigo esta noite e que me ajude a transmitir e a falar pelo Espírito aquilo que será importante para vocês ouvirem e mesmo para todas as outras pessoas que não estando presente, mais tarde terão acesso ao conteúdo desta aula. Peço-vos também a vossa atenção e que possam tentar entender estes ensinamentos através do Santo Espírito e que o Espírito transmita aquilo que eu quero dizer ao vosso Espírito e assim possamos realmente, tanto aquele que fala como aquele que ouve, serem edificados pela mensagem do Espírito. Durante a primeira conferência da aula que nós tivemos na nossa estaca, foi na aula de Faro. Logo depois da reunião sacramental, tanto eu como os outros membros da presidência da estaca dirigimos-nos para a aula, para a sala onde iria decorrer a aula do Quórum de Elders. E quando lá chegámos, esperámos um pouco e às tantas o presidente do Quórum de Elders veio falar connosco e disse: Presidentes, eu lamento, mas o professor que estava designado para nos ensinar hoje acabou de me dizer que vai faltar, que não está disponível para ensinar a aula, portanto eu não tenho aula para ensinar. Se vocês tivessem alguma coisa, nós estaríamos certamente muito gratos pela vossa participação. O Presidente Cordeiro, No nosso sítio. eu peço-vos, por favor, que ponham-se em silêncio. Então, quando nessa altura o Presidente Cordeiro olhou para mim e disse: Irmão Mel, tens alguma coisa preparada? E eu disse: Presidente Cordeiro, por acaso eu estive a ouvir um podcast durante esta semana que passou, que tem um tópico que eu acho que é bastante interessante e que se chama As Três Fases da Fé. Eu acho que é muito útil para todos nós que estamos a passar nós próprios por dificuldades na nossa vida, crises de fé por vezes, ou que conhecemos pessoas que às vezes são membros da nossa família, pessoas muito queridas, membros das nossas unidades, que estão a passar por crises de fé. E esta lição ensina-nos um pouco sobre como olhar para essas crises de fé, como encarar essas crises de fé. Irmão Mel ficou em mute. A não. Obrigado. Portanto, como ajudar as pessoas que estão a passar por uma crise de fé a deixarem, a não estabelecerem moradia permanente naquela crise de fé, mas sim a fazerem daquela fase uma fase de aprendizagem, uma fase de progresso que eventualmente as leva à terceira fase da fé. E depois daquela primeira aula em Faro, o presidente Cordeiro dirigiu-se a mim e disse: Irmão Luís Melo, eu acho que esta é uma mensagem que é muito importante. Já sei, obrigado. E então o presidente Cordeiro incumbiu-me de preparar e de dar esta aula em todas as unidades da estaca. E eu assim fiz, mas como a primária e as moças, por exemplo, não se reúnem com os adultos, e esta aula foi dada exclusivamente aos adultos, não aos jovens, não que não fosse também adequada para os jovens, mas como ela foi dada exclusivamente aos adultos e havia muitos líderes a servirem e a dar aulas aos jovens e à primária nessa altura, houve alguns houve alguns adultos que não puderam assistir à aula e na nossa última conferência da aula, que foi a aula de Setúbal 2, a presidente da primária pediu-me que eu pudesse dar esta aula
para que ela e as suas conselheiras pudessem participar desta aula a posteriori, portanto, neste formato em que estamos agora. Esta aula é baseada em teorias da psicologia, nomeadamente na teoria de Erik Erikson, que desenvolveu um padrão das 8 fases da fé, desculpem, as 8 fases de desenvolvimento psicossocial, e que o irmão Jared Halverson, que tem um podcast muito interessante no qual ele todas as semanas explica em profundidade as doutrinas e os ensinamentos que são ensinados e que são estudados no Vem e Segue-me. O irmão Jared Halverson resumiu aquelas 8 fases do desenvolvimento psicossocial em 3 fases da fé. E são 3 fases que nós, como membros da Igreja e como cristãos, conhecemos intimamente, e elas têm nomes bastante sugestivos e que são, na verdade, muito bem aplicados ao tipo de mentalidade e ao tipo de pessoas que estão naquela fase de desenvolvimento ou naquela fase da fé. Eu quero lembrar que, ao falarmos destas fases da fé, não há nenhuma que seja má. Não há nenhuma fase que seja esta é superior, esta é inferior, esta é má, esta é boa. Nada disso. Todas elas são fases pelas quais passamos, são fases que são necessárias, na verdade, ao nosso desenvolvimento e são necessárias ao nosso aperfeiçoamento e para que um dia possamos atingir o nosso patamar máximo, que é a terceira fase, que neste caso se chama a expiação. Eu vou partilhar agora com vocês, brevemente, o meu ecrã. Agora vamos mais uma vez aqui partilhar o ecrã 2. Ok, muito bem. Eu não vou estar a conseguir ver se alguém levantar a mão. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu peço-vos que me interrompam, mas que mantenham sempre os vossos microfones em silêncio, a não ser que estejam a intervir diretamente na aula. Muito bem. Então, nas 3 fases da fé, eu gostava só de começar por criar aqui um gráfico. Este é um gráfico que tem 2 eixos. Tem o eixo aqui de baixo, que é o eixo X, que representa o conhecimento e o progresso, ok? E pode começar no 0 e vai-se aumentando infinitamente, ok? E tem o eixo Y, que é um eixo que representa a obediência. Mais uma vez, no 0 é a desobediência, não há um grande nível de obediência e a obediência vai crescendo à medida que vamos subindo neste eixo Y deste gráfico. Portanto, quando nós iniciamos a nossa vida, em qualquer aspecto da nossa vida, normalmente, e nós já vamos falar sobre algumas e já vamos ilustrar este princípio com algumas facetas específicas da nossa vida, normalmente nós começamos na fase 1, que é a fase da criação. É uma fase que, em nível de conhecimento, tem um conhecimento muito baixo, mas que, em nível de obediência, é uma obediência bastante boa, que pode melhorar, ok? Mas é uma obediência bastante boa. Essa é a fase da criação. Se nós olharmos para o plano de salvação e, inclusivamente, para a criação do mundo, nós podemos identificar isto como a fase em que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Foi uma fase em que eles eram totalmente obedientes ao Pai Celestial, eles, na verdade, andavam com o Pai Celestial, não havia grandes dificuldades na sua vida, o tempo e o clima era ótimo, as frutas abundavam, eles não tinham que trabalhar para se poderem alimentar ou sustentar, não tinham inclusivamente que ter uma casa, pelos vistos, o clima era tão ameno que eles até andavam nus e não sentiam frio. A única tarefa que tinham, pelos vistos, era colher frutas, cuidar do jardim, dar nomes aos animais. Era uma fase das suas vidas em que existia a simplicidade, em que existia muita beleza, mas que, na verdade, o conhecimento e o progresso que eles tinham feito nessa altura era muito pouco. Se nós olharmos para outras facetas da nossa vida, por exemplo, se olharmos para o namoro e o casamento, no início todas as coisas são maravilhosas, o homem e a mulher estão a conhecer-se, todas as facetas, tanto de um como do outro, são maravilhosas, não existem
coisas negativas, só se veem as coisas positivas, olham um para o outro com um olhar muito apaixonado, existe uma fidelidade muito forte. E esta é a característica, por exemplo, no casamento ou no namoro, daquilo que é a fase da criação. Quando nós, por exemplo, damos os primeiros passos dentro da igreja, nós conhecemos os mandamentos, tal como foram ensinados de uma maneira muito simples pelos missionários, e começamos por ser bastante obedientes a esses mandamentos e julgamos que a nossa vida vai ser muito simples. Se eu cumprir os mandamentos, eu serei abençoado. Se eu não cumprir os mandamentos, eu incorrerei na ira de Deus e não serei abençoado, ou serei inclusivamente amaldiçoado. As coisas são muito lineares, são muito preto no branco. Se eu fizer isto, acontece-me isto de certeza. Se eu fizer a colitra, acontece-me a colitra de certeza. Portanto, não existe ali muito conhecimento ainda, não existe ainda muito progresso, mas existe uma obediência e uma simplicidade e uma relação entre as ações e as consequências que é muito literal e muito linkada. Os nossos filhos, no seu desenvolvimento, inclusivamente como filhos. Inicialmente, eles olham para nós, os pais, como deuses quase. Tudo o que o meu pai diz: o meu pai é mais forte que o teu, a minha mãe é mais bonita que a tua, cozinha melhor. Todas estas coisas são a fase 1 da criação, do desenvolvimento dos nossos filhos. Okay? Mas esta fase 1 não é uma fase que dura para sempre. Ela é uma fase que eventualmente acaba. Falando agora um bocadinho mais acerca da faceta e da maneira como porque mais uma vez o objetivo mesmo é falarmos do nosso percurso em relação ao Evangelho, em relação à Igreja, em relação à nossa fé. Mas mais uma vez, estes mesmos 3 pontos, estas mesmas 3 fases que eu vos estou a mencionar neste momento, podem verificar-se em vários aspectos da nossa vida, inclusive na nossa carreira profissional, ok? Mas vamos focar-nos agora aqui na nossa fé. Quando inicialmente conhecemos o Evangelho, mais uma vez, é tudo muito linear, tudo muito preto no branco, é cumprir estas coisas. Nós acreditamos que existe grande mérito numa fé simples, acreditamos que não é necessário um grande conhecimento para que cheguemos à salvação, cheguemos à exaltação, para que possamos ser unos com Cristo. Mas, infelizmente, esta fase 1 da criação não é uma fase que vá durar para sempre. Precipitados ou por sermos expostos a uma doutrina que é um pouco mais difícil de entender, ou por um momento de fraqueza que nos faz duvidar da nossa própria capacidade e dignidade, ou por sermos expostos a crítica por parte de um líder por vezes bem intencionado, mas que com a sua falta de prática e de experiência acaba por nos magoar, ou por um irmão que acaba por nos magoar, uma morte na família que nos faz duvidar da justiça de Deus, por acontecer qualquer coisa, por sermos expostos a uma verdade da história da Igreja que é difícil de compreender e de absorver e de entender. Estas coisas por vezes vão fazer com que sejamos precipitados ou que vamos para a fase 2, que é a fase da queda. Tal como Adão e Eva inicialmente estavam no Jardim do Éden, na fase da criação, eventualmente, por grande sabedoria de Eva, que entendeu que ficar na fase da criação, que ficar naquela inocência não era o objetivo de Deus, que o objetivo da criação da terra, o objetivo da criação de tudo e o objetivo da criação dos seus corpos era que eles progredissem em conhecimento, progredissem em capacidade, progredissem no seu uso do arbítrio. Eva, por isso, comeu um fruto de uma árvore. E essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou passar aqui para o próximo slide. E eles entraram então assim na fase da queda. Agora, não é a fase da queda não é a mesma coisa para todas as pessoas. Algumas pessoas acabam por cair bastante fundo. Algumas vão inclusivamente para terreno negativo aqui no eixo do Y, ok? Algumas, na verdade, aqui do 3
em termos de obediência, do 3 passam somente para um 2, ou mesmo para um 2,5. Okay? A sua queda, a sua entrada na queda, não é uma entrada que os leva muito para baixo, mas é sempre uma saída da criação, saída da fase da criação, que os leva para a frente. Ok? Portanto, esta fase tem esta característica, que é certamente um passo para a frente, mas é também um passo para baixo. As pessoas que estão nesta fase da queda, nas suas vidas e na maneira como vivem o Evangelho, normalmente olham para as pessoas que estão na fase 1 e dizem que retrógrados, que inocentes, que são tão simplistas na maneira como veem as coisas. Ok? E as pessoas que estão na fase 1 da criação olham para as pessoas que estão na fase 2 da queda e dizem que desobedientes, que quebradores de convénios, que pessoas tão iníquas. E existe uma grande dificuldade entre as pessoas que estão na fase 1 e as pessoas que estão na fase 2 em falarem de uma maneira construtiva uma com as outras. Como elas não conseguem praticamente falar a mesma língua e como aquilo que é importante para umas não é importante para as outras, e como umas dão valor mais à obediência do que dão ao conhecimento e ao progresso, é muito difícil estas pessoas falarem umas com as outras de maneira construtiva. Portanto, nem as pessoas que estão na fase 2 são candidatos ótimos para ajudar as pessoas da fase 1 a movimentarem-se e a saírem daquela inocência, nem são as pessoas da fase 1 que são bons professores para ajudar as pessoas que estão na fase 2 a serem mais obedientes. Ok? É só aqui uma breve pausa para organizar os meus pensamentos. Ok. A fase 3, por outro lado, é chamada a fase da expiação. Ok? E o objetivo do plano de salvação que Deus criou foi que nós chegássemos um dia à fase da expiação. Mais uma vez, voltássemos à presença do Pai Celestial. Mas este retorno à presença do Pai Celestial não era suposto acontecer que nós voltássemos à presença do Pai Celestial no mesmo estado em que saímos da presença dele. Mais uma vez, e esse estado, quando nós saímos da presença do Pai Celestial, é ilustrado pela fase da criação. Nós saímos de lá com um fraco conhecimento, com um fraco progresso pessoal, espiritual. Okay? E nós estávamos na fase da criação, vivíamos com Deus, na nossa inocência, mas não éramos seres como Deus. E Deus quer-nos de volta, mas Ele não nos quer de volta como nós éramos durante a fase da criação, na nossa inocência, na nossa falta de conhecimento, na nossa falta de progresso espiritual. A maneira como Deus nos quer de volta é como seus pares. Ele quer-nos de volta iguais a Ele, aperfeiçoados pela expiação de Jesus Cristo, aperfeiçoados pelas experiências que Ele, na sua ínfima sabedoria, na sua presciência, decidiu que seria ótimo para fazer-nos passar aqui nesta experiência pela mortalidade. Portanto, o ser que Deus quer que eu, Luís Melo, volte à presença dele, não é aquele mesmo ser que saiu da presença dele, na sua ingenuidade, na sua pureza, mas numa pureza sem conhecimento e sem progresso. O ser que ele quer é um Luís Melo aperfeiçoado pelas experiências pelas quais passou aqui na Terra e também pelas experiências e magnificado, não só purificado, mas também santificado pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Esse é o ser que Deus quer de volta à sua presença. E quando estamos aqui a falar de Deus, eu gostava só de falar acerca de uma coisa que é uma doutrina única da nossa igreja e que é uma doutrina de inclusão. Quando estamos a falar de Deus, estamos a falar de um Pai Celestial e de uma Mãe Celestial. Não estamos a falar só de o Pai Celestial. Deus quer que nós cheguemos à sua presença como deuses. E aqueles que vão para o reino celestial
e que vão solteiros, não serão deuses, mas serão anjos. Portanto, Deus o que quer é que nós vamos para o reino celestial como deuses. Todos aqueles que entraram durante a mortalidade, tanto nesta fase antes da morte, como na fase depois da morte e antes da ressurreição, no novo e eterno convênio do casamento, e que o viveram, poderão entrar no reino celestial, poderão entrar novamente na presença de Deus como deuses, como pares, iguais a Ele. Ok, muito bem. Há aqui um exercício que eu gostava de fazer com vocês agora, e eu vou parar aqui a partilha momentaneamente. E esse exercício era para... Esse exercício era fazer-vos a seguinte pergunta. Alguns de vocês, mais uma vez, já assistiram a esta aula, e a esses eu gostava de pedir que se abstivessem de comentar, e gostava de pedir àqueles que não participaram ainda desta aula, que quando eu fizesse esta pergunta, que vocês me dessem as vossas respostas. Portanto, peço agora a vossa participação. Não se esqueçam que os vossos microfones estão em silêncio. Antes de intervirem, por favor, façam, tirem o vosso microfone do silêncio. Ok? Portanto, a pergunta que eu vos faço é: como é que eu posso obter revelação? O que é que eu tenho que fazer para ter revelação? Não falem todos ao mesmo tempo. Se quiserem levantar a mão, irmã Odília, por favor, diga. O que é que eu tenho que fazer para obter revelação? Não estamos a ouvi-la. Eu vou falar a minha experiência. É assim, eu obtenho revelação, sim, quando eu estou numa fase de crescimento espiritual ou ou a fazer... Pronto, quando eu estou a cumprir com tudo. E quando eu digo cumprir, não é que não seja... É mais a nível de estudo. Se eu Ok, estiver numa fase em que eu estou a aperfeiçoar o meu conhecimento, a adquirir mais conhecimento, que eu estou mais focada, que eu estou a fazer a minha parte a 100%, eu recebo revelação. Sem muito dúvida bem. nenhuma. Então, na opinião da irmã Odília, aquilo que você disse foi que para receber revelação tem que ser obediente, requer É isso. obediência, correto? E isso é sem dúvida. A Ok, obediência, para mim, é um dos princípios principais. mais principais. É um Muito princípio bem, principal. ok, muito bem. Outras opiniões, outras coisas, outras coisas que sejam necessárias fazer para se poder obter revelação. Olá, boa noite. Sim, irmão Claudiano, diga. Ah, Na verdade, para mim, também, além de tudo que a irmã Odília falou, o jejum e a oração me ajudam a receber revelação, me ajuda a me preparar para me receber revelação. Então, Muito bem, geralmente, quando ah, eu quero obter alguma resposta a algo, geralmente é o que eu faço, né? Jejum e oração, muito além bem. de leitura das Escrituras. Muito bem, obrigado. Então, o irmão Claudiano falou sobre a leitura das Escrituras, jejuar e orar. Irmão Renato Vaz. O que eu queria dizer, na verdade, é, para mim, o que me ajuda é ter o desejo. Ou seja, ah, tudo deve partir do princípio em que nós queremos, desejamos algo, não é? Porque eu posso pedir revelação a Deus e não ter o desejo de seguir a vontade de Deus. Então, para nós termos o desejo, é de fazer, a vontade de Deus de acordo com aquilo que recebermos, não é? Muito bem, chama-se a isso a real intenção, que é mencionada em Moroni 10:3-5, em que o Senhor diz: e se pedires com coração sincero e com real intenção, ou seja, tendo a intenção de seguir a revelação que recebeste, então o Espírito Santo irá manifestar-se, não é? Portanto, outra coisa então é pedir e ter a real intenção de fazer aquilo que nos é dito.
Mais alguma característica que seja, mais alguma coisa que seja necessária para obtermos revelação? Eu penso que às vezes obtemos a nossa revelação também quando estamos atentos a isso. Não sei se faz sentido o que eu quero dizer, mas a revelação vem de várias formas e eu sinto que tenho que estar focada e atenta na forma como ela vai vir até mim. Ok? Muito obrigado, irmã Cássia, por esse comentário. Uma das maneiras que nós, santos dos últimos dias, normalmente não pensamos muito acerca da revelação é a revelação que é incluída nas nossas próprias experiências mundanas diárias. Se nós pensarmos, Nefi não estava constantemente a pedir por revelação, a alma não estava constantemente a pedir por revelação, os grandes profetas não estavam constantemente a pedir por revelação e, no entretanto, nós olhamos para as vidas deles como princípios de revelação. E as nossas próprias vidas, tal como dito muito bem pela irmã Cássia, também podem ser, se nós estivermos atentos àquilo que se passa à nossa volta, revelações para nós. É Deus a falar connosco através das nossas experiências. Muito bem. Excelentes respostas, e nenhuma destas respostas está incorreta. Todas elas estão corretas. Agora eu faço-vos uma pergunta. E eu aqui vou passar a citar uma escritura. Vou passar a citar várias escrituras, na verdade. Portanto, a pergunta é: será que eu consigo obter revelação se eu for incrédulo, iníquo, idólatra, um grande obstáculo à prosperidade da Igreja de Deus, se eu andar a causar dissensão, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer o seu poder, destruir a Igreja e desviar o povo do Senhor, contrariar os mandamentos de Deus, se eu consentir na morte dos profetas, se eu respirar ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se eu procurar pôr na prisão homens e mulheres que foram discípulos de Jesus, tenho eu direito à revelação? É uma pergunta para vocês. É para responder? Claro? Ok. Pois é natural que tudo aquilo que nós dissemos antes, tudo aquilo que foi aqui dito antes, só funciona se nós estivermos num estado de pureza e a cumprir com tudo o que é certo. Se estivermos nesse estado, podemos fazer tudo isto, né? Pode estudar escrituras, podemos fazer orações, podemos jejuar e fazer mais alguma coisa que não vai surtir efeito. Ou a pessoa está num estado de pureza, ou então não vale a pena estar a fazer nada, não é? Tudo aquilo Muito que bem. faz é em vão. Ok. Não chega aos céus. Não vai Ok. chegar aos céus, logo não há revelação. Ok. Muito bem. E muitos de nós pensamos precisamente desta maneira. No entretanto, eu estava a citar Escritura. Eu estava a citar Mosias 27, de 8 a 10. Eu estava a citar Atos 8, 1. Eu estava a citar Atos 9, 2. E estava a descrever Alma e os filhos de Mosia. E estava a descrever também Saulo, antes que se transformasse em Paulo. Estas eram as características destas pessoas. E, no entretanto, eles receberam, neste estado em que eu descrevi, receberam revelações às quais a maior parte de nós que aqui estamos nem nunca tivemos esse tipo de revelações. Ver o próprio Jesus Cristo, ver anjos manifestarem-se, terem os seus pecados redimidos. E, no entretanto, eles eram completamente contra todos aqueles princípios que vocês disseram. Eu vou passar novamente aqui a partilhar o meu ecrã. A resposta que foi dada pela maior parte de vocês é uma resposta que é típica das pessoas que estão na primeira fase. Se eu orar, se eu pedir, se eu estiver disposto a seguir aquilo que Deus me diz, se eu for digno, se eu ler as Escrituras, se eu orar, se eu jejuar, se eu estiver a cumprir os mandamentos, então Deus vai se revelar e vai se manifestar a mim. E as pessoas que pensam desta maneira, mais uma vez, não existe erro nenhum em pensar, não há mal nenhum em pensar desta maneira e em ter este tipo de mentalidade. Eu não quero que vocês pensem que eu estou a criticar ninguém ou que estou a apontar o dedo e a rir-me de alguém por pensar dessa maneira. É perfeitamente natural. Mas podemos olhar aqui, por exemplo, para a Alma, que
olharia para essa descrição e diria: mas eu não era assim. Eu não estava desejoso, na verdade eu estava a destruir a Igreja de Deus, eu não queria seguir aquilo que Deus me dizia, eu não estava a estudar as Escrituras, eu não estava a orar, eu não estava a ser obediente, eu estava a causar uma enorme dor e tristeza no coração do meu pai, e no entretanto Deus manifestou-se a mim, e Cristo manifestou-se a mim, e os meus pecados foram redimidos. Saulo poderia dizer-nos exatamente a mesma coisa. E quantas outras pessoas que não diriam exatamente a mesma coisa. Mas da mesma maneira que isto acontece, também acontece e precipita algumas pessoas passarem da fase 1 para a fase 2, quando elas estão a cumprir fielmente a lei do dízimo, sob a expectativa e sob a promessa de que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará sobre eles bênçãos tais que eles não terão lugar suficiente para as poder receber, e perdem o emprego. E eles persistem em pagar o dízimo. E, no entretanto, o emprego tarda em vir. E depois há aqueles que são prometidos que, se cumprirem a palavra de sabedoria, terão saúde nos seus umbigos e terão força e correrão e não desfalecerão. E que tão cedo na vida ficam com cancro. Ou que têm uma maladia qualquer que eventualmente os leva à morte. E depois existem aqueles também que seguem a promessa do livro de Mórmon e oram intensamente e leem o livro de Mórmon e ponderam e meditam e estão dispostos a seguir aquilo que lhes é dito através da revelação. E, no entretanto, a revelação demora 1, 2, 3 anos em vir. E depois há aqueles que acreditam num Deus justo. E há aqueles que acreditam que, tal como diz na proclamação da família, que os espíritos, a característica masculina e feminina dos espíritos é uma coisa que já vem de antes, é uma coisa que já vem antes da mortalidade. E, no entretanto, aqui na Terra, em vez de se sentirem atraídos por pessoas do sexo oposto, sentem-se atraídos por pessoas do mesmo sexo. E uma outra miríade de coisas, uma outra miríade de experiências que nos faz duvidar que os princípios de quid pro quo da criação, que são esposados na criação, se eu fizer isto, de certeza que me vai acontecer isto, não são exatamente assim. Eu posso pagar o dízimo e posso não ser abençoado. Eu posso cumprir a palavra de sabedoria e posso morrer da mais horrível doença. Eu posso estar a ser fiel e digno e na rua acontecer-me um acidente horrível e morrer. E se eu continuar a lidar e a olhar para estes desafios, para estas provações, com a minha mentalidade de a criação, da fase 1, então eu não vou conseguir suportar isto e eu vou deixar de acreditar em Deus. Porque aquele Deus que eu pensava que era um Deus justo, 100% misericordioso, de repente não iria permitir que estas coisas acontecessem na minha vida. E então, para que eu não deixe de acreditar em Deus, o que acontece é que eu passo para a fase 2, para a fase da queda. E é nesta fase da queda que as coisas se tornam difíceis. É nesta fase da queda que nos casamentos o marido e a mulher começam a ver que, afinal, aquele ser que eles namoravam não é um ser perfeito. É normalmente nesta fase da queda que, quando se aprofunda muito, acontecem os divórcios. É nesta fase da queda que acontecem os suicídios, as depressões severas e clínicas acontecem. É nesta fase da queda que estas coisas acontecem. Mas a fase da queda, mais uma vez, não é uma fase na qual nós devamos estabelecer uma moradia permanente, uma residência permanente. Esta é uma fase de passagem. E nós temos que saber entender, para benefício daqueles com quem lidamos, que estão a passar por esta fase, e para nosso próprio benefício, que podemos estar a passar por esta fase, temos que aprender e temos que entender que esta era parte do plano. Que esta fase era uma parte do plano. Que eu estou aqui não porque sou pior, não porque sou decaído, não porque já não sou merecedor do amor de Deus, mas eu estou aqui porque isto faz parte do plano. Deus não me queria no Jardim do Éden permanentemente. Deus não me queria naquele estado, naquela condição de inocência permanentemente.
Ele queria me mandar para uma terra onde eu pudesse sentir a dor para dar valor ao prazer, onde eu pudesse sentir a tristeza para dar valor à alegria, onde eu pudesse crescer não só pelas minhas experiências, mas pelas minhas experiências magnificadas e ajudadas pela expiação de Jesus Cristo. E que estas dificuldades pelas quais eu passo aqui na Terra fossem suficientes para me humilhar, para exporem o homem natural que existe dentro de mim e para que, quando ele estivesse exposto, eu pudesse combatê-lo, eu pudesse eliminá-lo e pudesse progredir em direção à expiação. Tenho aqui a irmã Odília com a mão levantada, por favor. Tudo bem. Eu ia fazer o tipo de comentário, mas gostava então de fazer uma pergunta. Como é que Paulo e todos aqueles que estavam nesse estado e todos aqueles que estão numa fase de queda, como é que conseguiram ver a revelação? Ou ter a revelação? Ou entender a revelação e segui-la? Como é que se pode explicar isso? É uma excelente pergunta, irmã Odília, e é uma pergunta que, na verdade... Só um bocadinho, desculpe lá, porque eu percebo que, eu entendo que é assim, essas pessoas já tiveram com muito conhecimento, todas essas pessoas que estão nessa situação já tiveram muito conhecimento. E acredito que, havendo uma real revelação mesmo, porque quando Deus quer, a pessoa vai ver essa revelação sem dúvida, tem que haver. E agora perdi-me. Pronto, mas quando a pessoa recebe, normalmente essas pessoas já tiveram um grande conhecimento. Pronto. E não é por nada que recebem depois determinado tipo de revelação, como foi o caso de Paulo, e depois têm um trajeto diferente na vida. Mas a minha questão principal agora é essa, depois de entender isto tudo, como é que elas conseguiram? Naquele estado, como é que conseguiram? E eu acho que aqui vem a graça. Se não for pela graça, eles não vão conseguir ver essa revelação também. Certamente. É certamente pela graça. Mas, irmã Odília, deixe-me progredir com a aula e no fim, quando chegarmos ao fim... É que eu estava tão ansiosa para falar. Quando chegarmos ao fim, se eu não tiver respondido à sua pergunta, se não se importa, faz essa pergunta outra vez, está bem? Porque eu acho que vou responder a essa pergunta no decorrer da aula. Mas não queria saltar para a frente, queria caminhar até lá. Ok, obrigada. Eu precisava de fazer a pergunta de qualquer modo para ficar. Muito bem. Ainda bem que a fez, porque, de certa maneira, foi precipitar uma série de pessoas que estão a ouvi-la a descerem também à queda. Como é que isto pode acontecer? Ok? Muito bem. Como eu estava a dizer, o nosso objetivo, no entanto, não é ficarmos na queda. O nosso objetivo não é ficarmos aqui em baixo, em que progredimos um bocadinho em termos de conhecimento e olhamos para aqueles que estão na fase da criação e dizemos: são tão simples, são tão banais, a maneira como pensam é tão simplista, são tão ingênuos na maneira como pensam. E eles lá de cima, do seu grau mais alto de obediência, olham para nós, que estamos na fase 2, cá para baixo, e dizem: vocês estão a quebrar os convénios que fizeram, não estão a cumprir todos os mandamentos que Deus vos deu, são tão iníquos aquelas pessoas que estão lá em baixo. E então é difícil esta conversa entre uma pessoa e a outra. Agora, há várias coisas que nos podem fazer sair da fase 1 e entrar na fase 2, nesta fase da nossa evolução, nesta fase do nosso caminho, ok? No entanto, em vez de estarmos a falar acerca disto, eu gostava de ler uma escritura com vocês, uma escritura que está em Lucas. Gostava que todos abrissem. Está em Lucas 15 e vamos ler de 11 a 32 e vamos ler aqui a parábola do filho pródigo. E se não se importam, em vez de pedir a alguém que leia, eu próprio vou ler essa escritura, porque eu quero fazer algumas pausas e alguns comentários pelo caminho. Portanto, Novo Testamento, Lucas 15, e vamos ler do 11 até ao 32. Ok? Muito bem. Todos vocês conhecem esta parábola. Temos 3 pessoas nesta parábola. Eu vou só parar aqui a partilha só um momento.
Temos 3 pessoas nesta parábola, ok? Temos o pai, temos o filho mais velho e temos o filho mais novo. E cada uma destas pessoas, eu gostava que vocês tentassem ver durante a leitura que vamos fazer, em que fase da fé é que estas pessoas estão. Ok? Vamos começar então no 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, lhe repartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. A primeira coisa que eu queria comentar é no versículo 12. Reparem que o filho mais novo faz um pedido ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. Eu imagino que isto para o pai, que deveria ter vivido a sua vida para conseguir amealhar aquilo que tinha, para conseguir ter uma vida confortável, ter que repartir pelos seus 2 filhos o quinhão que era para este filho mais novo e dar-lhe, representou algum sacrifício. No entanto, nós não lemos no versículo 12 nenhuma repreensão por parte do pai, nenhuma frase de toma cuidado, o que é que vais fazer? Tu tens a certeza? O pai sabia que isto que o filho estava a pedir era necessário para o seu progresso. O pai sabia que este filho mais novo sair da fase 1 e entrar na fase 2 era necessária para o seu progresso. Ok? E então o filho pediu-lhe: dá-me a minha parte dos meus bens e deixa-me ir. E o pai deu-lhe. Vamos para o 13. Não, o 13 já lemos. 14. Aliás, eu vou ler o 13 à mesma. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Esta pessoa que tinha... Eu vou passar aqui, vou partilhar aqui novamente o ecrã. Esta pessoa que tinha entrado na fase 2 e que tinha descido bastante na fase 2, aqui na fase 2 finalmente apercebeu-se: onde eu estou agora não é bom. Ele provou do amargo e reconheceu o doce. O doce que ele, enquanto estava aqui na fase da criação, nunca reconheceu. Nunca deu valor àquilo que tinha. Okay? Foi aqui, na queda, que ele passou a dar valor. Mas reparem como é que ele se refere a si próprio. Eu não sou digno. Eu sou um pecador, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus criados, um dos teus escravos, um dos teus jornaleiros. Pequei contra o céu e perante ti, Pai, já não sou digno. Esta era a maneira como este filho se via aqui na fase 2. Ok? E ele sabia que tinha que fazer esta jornada para a fase 3. Mas ele pensava que eu nunca irei chegar e nunca irei ser recebido como filho porque eu pequei contra o meu pai. Ok? Passando para o versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e aproximou e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quantas vezes nós não nos sentimos desta maneira quando deixamos a nossa aura de perfeição, a nossa aura de aparente obediência e caímos e pensamos: já não sou digno dos convénios que fiz, já não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas qual foi a resposta do pai? Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela.
Pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, estava na fase 2, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. Nesta parábola, como eu estava a dizer, nós temos 3 pessoas. Temos o pai, e o filho mais novo e o filho mais velho. Inicialmente, o filho mais novo e o filho mais velho estavam na fase 1 e o pai sempre esteve na fase 3. Na fase 3. Okay? Quando o filho mais novo foi para a fase 2, o pai, ainda assim, não se chateou com ele, permitiu, sabendo que aquilo era necessário para o seu progresso, que ele entrasse na fase 2. E já agora, um apontamento aqui que é importante lermos naquilo que aconteceu aqui. O filho não foi para a fase 2 de mãos a abanar. Ele foi como parte da sua herança. Deus não nos mandou cá para baixo de mãos a abanar. Deus mandou-nos para aqui como parte da sua herança. Como parte da sua herança divina. Há ensinamentos que nós temos. Há coisas das quais nos lembramos. Há coisas que adquirimos aqui na Terra que servem para não nos esquecermos completamente daquilo que o Pai nos deu e daquilo que o Pai fez por nós durante o processo da criação. Okay? Portanto, nós não estamos aqui de tábula rasa. Nós estamos aqui com alguma bagagem espiritual que nos permite ver dentro da fase 2 aquilo que nós perdemos na fase 1. Okay? Então, temos aqui o pai que estava na fase 3, o filho mais novo que inicialmente estava na fase 1 e desceu para a fase 2 e agora quis ascender à fase 3 e de repente vamos agora ver aqui o que é que se passou com o filho mais velho, aquele que estava ainda na fase 1, na presença do pai, a ver as coisas de uma maneira linear. Eu estou com o meu pai, eu faço as coisas que ele quer, eu sou abençoado, eu sou digno. E se há aquela coisa de eu faço e o bem acontece. Sempre, sempre, sempre. Esta era a maneira que o filho mais velho via as coisas. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe, veio o teu irmão, aquele devasso, que tinha descido à fase 2, que esbanjou toda a sua herança, e o teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. E agora o filho mais velho entra na fase 2. Entra numa crise de fé. O quê? Então eu posso não cumprir os mandamentos? Na verdade, rebelar-me contra tudo aquilo que me ensinaram e ainda assim ser abençoado pelo Pai? Tudo aquilo em que eu acreditei que eu necessitava de ser justo para manter as bênçãos do Pai, tudo isto em que eu acreditei está errado? E o filho mais velho entra numa crise de fé. Ele indignou-se, versículo 28, e não queria entrar. E saindo, o pai, que estava na fase 3, consolava-o. Mas respondendo ele, o filho, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, eu paguei dízimo durante tanto tempo, eu cumpri a palavra de sabedoria durante tanto tempo. E nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me deste sequer um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido, e foi achado. Uma das características das pessoas que estão na fase 3 é que elas conseguem falar de uma maneira produtiva, e eu aqui vou partilhar novamente o ecrã, é que elas conseguem falar de uma maneira produtiva que atinge objetivos positivos, tanto com as pessoas que estão na fase 1 como com as pessoas que estão na fase 2. Okay? Mais uma vez, eu já tinha dito no início que as pessoas que estão na fase 2 têm muita dificuldade em falar com as pessoas que estão na fase 1. Muita dificuldade em existir comunicação produtiva entre estes dois tipos de pessoas. Mas uma das características principais daqueles que estão na fase 3 é que eles conseguem falar de maneira produtiva
com aqueles que estão na fase 2 e com aqueles que estão na fase 1 e ajudá-los a saírem das suas residências nestas localizações e a moverem-se para aquilo que é o nosso destino, que é o nosso objetivo, que é o objetivo do plano do Pai, que é podermos, através da expiação, estar mais uma vez com Ele, aperfeiçoados e iguais a Ele. No entanto, existe aqui uma maneira de fazer isto. Portanto, este caminho que está aqui sinalizado a verde tem um nome. Alguém quer dizer qual é o nome deste caminho verde que aqui está? Visto que estão todos a falar ao mesmo tempo. Arrependimento. Muito bem, é isso mesmo, é o arrependimento. E já agora eu faço-vos a pergunta a todos vocês que aqui estão. O que é o arrependimento? Eu queria só algumas ideias soltas que vocês me pudessem dizer, não venham com discursos muito compridos, mas digam-me só, o arrependimento é isto, é aquilo, é aquele outro. O que é o arrependimento? Reconhecer o erro que nós fizemos. Reconhecer. Muito obrigado, irmão. Um dos passos do arrependimento é reconhecer. Muito bem. Que mais? Mudança. Mudança. Mais? Corrigir. Corrigir. Muito bem. Humildade. Ser humilde. É sentir pesar. É confessar. É pedir perdão. É restituir. Não voltar a fazer. É não voltar a fazer, não é? Todas estas coisas são características dos passos do arrependimento. No entretanto, aquilo que o presidente Gurjão disse sumariza aquilo que é o objetivo do arrependimento. E atrevo-me eu a dizer o objetivo do plano de salvação. Porque o objetivo do plano de salvação é a mudança. É eu transformar-me, é eu nascer de novo. Okay? E deixar de ser o ser que eu era, inocente, ou deixar de ser o ser que eu era, iníquo e pecador, e passar a ser um ser novo. Um ser que aumentou e que progrediu ao longo do eixo X e progrediu também ao longo do eixo Y. Progrediu em obediência e progrediu também em conhecimento e em experiência. Que conseguiu, através das suas experiências, através do estudo, através de errar, através de cair, através de bater com a cabeça, conseguiu erradicar o homem natural que existia dentro dele. O nosso profeta, há umas conferências gerais atrás, na verdade, na Conferência Geral de abril de 2019, ele falou de uma palavra que está no Novo Testamento, foi escrita em grego, originalmente, vocês lembram-se qual era essa palavra que tinha a ver com a mudança? A palavra era metanoeo. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã com vocês só para que vocês consigam mais facilmente seguir esta citação. Eu acho que vocês estão a ver aqui, correto? Onde eu acabei de selecionar. A palavra arrependimento no Novo Testamento grego é metanoeo. O prefixo meta significa mudar. O sufixo noeo está relacionado às palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que nos arrependamos, Ele está a convidar-nos a mudar a nossa mente, o nosso conhecimento e o nosso espírito, e até mesmo como respiramos. Ele pede-nos que mudemos a maneira como amamos, como pensamos, como servimos, como gastamos o nosso tempo, como tratamos a nossa esposa, como ensinamos os nossos filhos e até mesmo como cuidamos do nosso corpo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que um foco constante, diário, no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Palavras do nosso profeta na Conferência Geral de abril de 2019. Agora, mais uma vez,
embora nós saibamos que para facilitar esta mudança, os passos que devemos dar do arrependimento são realmente o reconhecer que erramos, o sentir pesar, o confessar, o abandonar o pecado, o restituir o mal que fizemos, se de todo possível. Todos estes são os passos. No entanto, nós sabemos que os passos em si não garantem o objetivo, não garantem o destino final. O objetivo e o destino final, esse sim é necessário. E eu, por vezes, não tenho que passar por todos os passos, mas por vezes tenho que passar por todos os passos para conseguir atingir o objetivo final. E o objetivo final é que eu me torne num homem novo e que as irmãs que aqui estão se tornem numa mulher nova. Okay? Que existe este novo nascimento, que existe este novo ser, que o ser natural, que o homem natural que existe dentro de nós e a mulher natural que existe dentro das irmãs seja erradicado, extirpado cá para fora e seja posto de parte. E que nós não tenhamos mais o desejo de praticar aquele mal que praticamos. Irmãos e irmãs, se eu passo na loja e vejo qualquer coisa que gosto e roubo, eu posso me arrepender, eu vou devolver, eu vou pedir desculpa, eu vou sentir pesar, eu vou pedir... Faço estas coisas todas, ok? E eu devolvi. Inclusivamente, se calhar, até paguei 2 vezes aquilo e fiquei sem... Seja o que for. Eu fiz as coisas todas que tinha que fazer. Mas se eu passo pela loja e eu continuo a ter vontade de roubar, o meu arrependimento não é sincero. E eu não estou a dizer isto em tom de crítica. Eu estou a dizer que o arrependimento não é sincero porque eu ainda não mudei. Porque eu continuo a ter aquele mesmo desejo. E isso tem que ser erradicado. E isso é o progresso para a expiação. E é isso que as pessoas que estão na fase 3 conseguem ajudar as pessoas que estão na fase 2 e na fase 1 a fazer. Era muito bom, irmãos e irmãs. A propósito, eu não conheço ninguém que esteja em todas as facetas da sua vida na fase 3. Não conheço. Eu certamente não estou. Estou muito longe disso. Eu acho que já não estou em faceta nenhuma da minha vida na fase 1. Acho que já não estou. Mas se calhar ainda estou em alguma. Mas mais uma vez, se tivesse, não havia mal nenhum. Isso não é um problema. É perfeitamente natural. Agora, o que é que nós temos que fazer para estar ou para progredir para a fase 3? Esta foi uma pergunta que fizeram ao Presidente Cordeiro num dos formulários que preencheram como avaliação da conferência, da aula que tiveram. Uma das pessoas perguntou: o que é que eu tenho que fazer para ir para a fase 3, para estar na fase 3? Irmãos, são as mais variedíssimas coisas que nós temos que fazer. Eu vou falar a vocês daquilo que funciona para mim. Mas isto não quer dizer que seja uma receita à prova de bala para todas as pessoas que aqui estão. Vocês de certeza que neste momento estão a pensar e já podem identificar algumas coisas que vos ajudam a progredir neste caminho do arrependimento, que se chama arrependimento, mas mais uma vez, não tem a ver com o pecado. Porque, mais uma vez, uma das outras definições que eu queria que vocês adicionassem à vossa definição de arrependimento é que o pecado não é um pré-requisito para o arrependimento. O existirmos como seres imperfeitos é a única coisa que necessitamos para que seja exigido de nós o arrependimento. Eu não tenho que cometer nenhum pecado para ter que me arrepender, porque, mais uma vez, o arrependimento não está predicado ou baseado ou fundamentado em eu fazer qualquer coisa de má, mas está predicado em eu sentir o desejo em esse desejo existir em mim dentro do homem natural e se ter que ser extirpado cá para fora, através do arrependimento. O pecado não é um pré-requisito para o arrependimento. Ok? Pronto. Agora, tendo dito isso, como é que eu consigo progredir para a fase 3? Irmãos, mais uma vez, isto é o que funciona para mim. Para vocês pode ser diferente e eu convido-vos a pesquisarem, a pensarem na vossa vida o que é que vos ajuda neste caminho do arrependimento para a expiação. Ok? Aquilo que funciona para mim é estudar. Eu adoro ler, eu adoro instruir e adoro esticar a minha mente em múltiplas direções. Adoro aquilo que se chamam
adoro contrapor os opostos. Adoro analisar as coisas numa perspectiva que é uma perspectiva um pouco fora da caixa. Adoro estudar o Evangelho de uma maneira profunda. Recebo revelação disso e quando eu recebo revelação dessa maneira, irmãos, não há momento de maior prazer na minha vida, momento que seja tão duradouro em termos de felicidade como os momentos quando eu recebo revelação. Outra coisa que eu gosto de fazer para poder passar neste caminho do arrependimento é pensar antes de agir, meditar antes de agir. E agora vou-vos contar uma história pessoal que me aconteceu há questão de 2 semanas atrás. Eu tinha, há uns tempos atrás, uma característica minha que estava muito aqui na fase 1, que era na fase da criação. Eu olhava para as pessoas que caíam e sentia-me incomodado, sentia-me doído, sentia-me magoado pelas coisas, pelas escolhas que tinham feito. E a minha amizade e o meu amor pelas pessoas diminuía ao ponto de eu querer me afastar delas. E estava errado. E mais uma vez, estava aqui na fase 1 da criação e tinha dificuldade em comunicar com as pessoas que estavam na fase da queda. Há umas 2 semanas atrás, uma moça que eu vi ser convertida à igreja, quando ela tinha perto de 12, 13 anos, que fez um progresso fantástico logo quando foi batizada, que cresceu imenso, que embasbacava todas as pessoas com as suas respostas super sapientes em relação a todos os tópicos do Evangelho, numa idade muito tenra. Era uma moça para a qual eu olhava e pensava, aqui está uma futura presidente da Sociedade de Socorro, aqui está uma mulher que vai ser uma grande mulher dentro da igreja, que vai ser uma grande mãe, que vai ser uma grande esposa, aqui está uma mulher fantástica. Eu perdi contacto com ela durante vários anos e agora recentemente, como vos disse, mais ou menos há 2 ou 3 semanas atrás, ela pôs no Facebook um post a dizer eu e o meu namorado, eu estou grávida, eu e o meu namorado vamos ter um filho. E a minha primeira reação foi, eu não posso dizer parabéns, eu não posso felicitar esta moça porque ela quebrou os mandamentos, ela quebrou os convénios. Eu senti-me magoado por aquilo que ela tinha feito. E depois eu pensei, mas uma mulher quando está grávida, na maior parte das vezes, existem casos em que não é o caso, pronto, mas na maior parte das vezes, a gravidez de uma mulher é um momento de regozijo, é uma coisa linda, é um momento de ternura, é um movimento de progresso para uma mulher, a maior parte das vezes. Okay? E eu, naquela altura, pensei, e já tendo ouvido esta aula, e já tendo dado esta aula mais do que uma vez, pensei, não, eu estou a agir precisamente como uma pessoa que está na fase 1 a encarar alguém que está na fase 2 como se tivesse andado para trás, quando eles, na verdade, andaram para a frente. Para baixo, mas para a frente. E sabem que eu, na altura, fui hipócrita. A palavra hipócrita também vem do grego e era inicialmente aplicada aos artistas, àqueles que agiam de uma maneira que não eram, àqueles que tinham que fazer um papel que na verdade não era parte da personalidade deles. Isso eram os hipócritas na antiguidade. Hoje em dia essa palavra tem uma conotação má, ok? Mas na verdade eu gostava de sugerir que para mim, e poderá ser também para vocês, que a hipocrisia é uma das ferramentas que eu uso para progredir da queda para a expiação. E deixem-me ilustrar como é que isto aconteceu para mim. Eu decidi, não, eu não vou agir como o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, eu vou agir como o pai. E vou correr, e vou abraçá-la, e vou matar o bezerro cevado, e vou vesti-la com o vestido mais bonito, e vou pôr o anel na mão, e é assim que eu vou agir. E inicialmente eu comecei a escrever no Facebook, parabéns, vais ser uma mãe ótima. E eu não queria dizer aquilo. Não era aquilo que estava na frente da minha mente. Mas eu continuei a escrever. Eu persisti na minha hipocrisia. E não é que, ao progredir, ao fazer este exercício, eu mudei.
e eu consegui vestir-me da fase 3 e eu consegui estar perfeitamente na fase 3 e que a meio da frase que eu estava a escrever, a meio da mensagem que eu lhe enviei, eu já acreditava naquelas palavras e que no fim eu estava perfeitamente e totalmente convertido a elas. Irmãos e irmãs, nós temos filhos, nós temos irmãos da igreja, nós temos familiares nossos, nós próprios estamos em algumas facetas da nossa vida na fase 2. Sabemos que é difícil falar com as pessoas que estão na fase 1. Sabemos que essas pessoas, quando falam connosco, normalmente nos magoam. A conversa é sempre um bocadinho áspera e ríspida. Mas nós podemos vestir a pele das pessoas que estão na fase 3. Podemos pôr-nos nos sapatos do Pai. E podemos recompensar aqueles que fazem o bem com o bem e recompensar aqueles que fazem o mal também com o bem. E ao fazermos isso, nós vamos ajudar os nossos irmãos, os nossos filhos, a nunca quebrarem os laços conosco e a poderem saber que, apesar daquilo que fizerem, não importa do quão para baixo eles vão na fase 2, não importam se eles passaram do 0 para o campo negativo, que nós estaremos sempre lá, tal como aquele filho mais jovem soube que poderia voltar ao pai e que talvez não fosse digno de todas as coisas, mas foi surpreendido pela positiva com a recepção que teve pelo pai. Nós podemos fazer essa mesma coisa. E eu convido os irmãos a todos conscientemente tomarem a decisão de quererem progredir para a fase 3, sabendo quais são as características de um ser que está na fase 3. Um ser que ama, que dá a chuva tanto àqueles que fazem bem como àqueles que fazem mal. Que faz o sol nascer tanto naqueles que são justos como naqueles que são injustos. Que é capaz de abraçar tanto aqueles que são leprosos como aqueles que são limpos. Aprendamos todos nós a agir dessa maneira. Esse é o nosso objetivo. E se para lá chegarmos temos que inicialmente fingir um bocadinho e o esforço é grande, eu prometo que a recompensa é maior ainda. E o prazer vai lá estar. Deus, irmãos e irmãs, agora falando acerca da pergunta que a irmã Odília fez no início. Como é que é possível que Alma, o filho, e que os filhos de Mosias, que andavam a destruir a igreja e a fazer toda a sorte de iniquidades, como é que é possível que Saulo, que andava a perseguir os santos e a querer pôr na prisão todos aqueles que eram membros da igreja e a liderança da igreja, como é que é possível que eles tivessem visões de Jesus Cristo? A resposta já foi dada durante esta aula. O nosso Pai Celestial sabe aquilo que é preciso para cada um de nós. E se para cada um de nós, por vezes, deixar-nos chafurdar e comer bolotas com os porcos é aquilo que é necessário, para outros uma visão e uma revelação grandiosa é aquilo que é necessário. Por isso, não julguemos nós que devemos dar aos nossos irmãos de acordo com aquilo que são as leis da fase 1. Nós temos que atribuir de acordo com aquilo que é o nosso modelo eterno, Jesus Cristo e o Pai Celestial. Aliás, e os pais celestiais, os nossos pais celestiais. É assim que nós devemos tratar os nossos irmãos, é assim que nós devemos tratar os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. É dessa mesma maneira. E se assim o fizermos, quem sabe, se seremos nós também a ferramenta que Deus utiliza para a conversão e para a redenção dos seus filhos aqui na Terra. Irmãos e irmãs, não quero que agora façam um exercício muito grande para tentar identificar aonde é que estão. O que é importante mesmo aqui é sabermos para onde é que temos que ir, como é que temos que agir quando lá estivermos, e que tentemos fazer de todas as nossas ações, independentemente do estado em que nós estamos neste momento, da fase em que nós estamos de desenvolvimento neste momento, tentemos neste momento agir como se estivéssemos na fase 3, em relação a nós próprios e em relação àqueles que nos rodeiam. O amor é aquilo que devemos dispensar, e devemos dispensá-lo gratuitamente, abundantemente, a todos aqueles que pensam que merecem o bem
e aqueles que pensam que já não são dignos, nem sequer de ser chamados filhos de Deus. A todos merecem o nosso amor. É isso que Deus dá e é isso que nós devemos dar. Era esta aula que eu gostava de deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.